Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus. E hoje o capítulo que veremos é 2 Reis 7. Que pontos podemos dar como destaque para a nossa leitura de hoje? O primeiro deles, Eliseu, ele profetizou que no dia seguinte aquela privação acabaria. E esse capítulo é a continuação do início da história de ontem, no capítulo 6. E eles estavam ali passando perrengue num cerco. E aconteceu que Eliseu disse que a comida, uma medida de farinha, seria vendida por uma moeda de prata, que era impensável para eles naquele momento, que estavam pagando 5 moedas por um punhado de esterco de pombo. Isso aí está no capítulo 6, no versículo 25. Então o capitão do rei, sabendo que aquilo não tinha muito sentido para a realidade, ele disse que nem se Deus abrisse as janelas dos céus, fizesse janelas ali e derramasse comida, isso seria possível. E aconteceu que esse mesmo capitão foi dito por Eliseu que, pelo que ele havia falado, ele veria aquilo tudo, mas não desfrutaria daquela bênção. E o próprio rei também não acreditou, tanto que depois, no verso 12, ele agiu desconfiado, achando que a situação era uma armadilha por parte dos sírios, que tinham abandonado o seu arraial como forma de atraí-los para fora para depois saquearem a cidade, não acreditando no que Deus dissera que aconteceria, que ele agiria para acabar com aquele cerco e com aquela fome. No segundo ponto, nós vemos que foram 4 leprosos, pessoas excluídas da sociedade de forma consideradas impuras. Foram eles que primeiro descobriram o abandonado arraial dos sírios. E eles conseguiram fazer o primeiro saque, comendo, bebendo à vontade, pegando peças de roupa, ouro, prata, escondendo. Só que a consciência deles pesou, pois sabiam que não era certo ficar com aquilo tudo só para eles. Era uma boa notícia que precisava ser compartilhada. E eles resolveram então anunciar ao pessoal da cidade de Samaria o que havia acontecido e que o exército sírio tinha se debandado e o seu arraial estava à disposição, cheio de coisas valiosas, comida e tudo mais. E aí a gente consegue também ver que essa não foi uma decisão fácil que eles tomaram. Afinal, muitas vezes o egoísmo e a avareza nos faz querer ter o máximo para si. Imagine se eles saqueassem o exército dos sírios todo. Quão rico eles não seriam. Mas eles acreditavam que Deus puniria se eles agissem dessa forma. Então eles foram e anunciaram ao restante dos israelitas. É claro que por serem leprosos, eles não teriam mais direito a saque nenhum depois que anunciassem a situação. Mas eles fizeram o que era correto, não importava quais eram as consequências. Isso é uma lição para nós. Será que nós também fazemos o que é correto? Não importa o que aconteça, mesmo que saiamos prejudicados? E no terceiro e último ponto, nós vemos que é interessante destacar que foi o desespero que fez com que os leprosos fossem até o arraial dos sírios. Pois eles viram que se ficassem, seja do lado de fora da cidade, ou seja pedindo para entrar na cidade, eles morreriam de qualquer forma, de fome. Então, eles se arriscaram a ir até o arraial dos sírios, porque pensavam que poderia ser que eles usassem de misericórdia para com eles, poupassem as suas vidas, dessem um pouco de comida para eles, já que eles eram ali impuros, marginalizados da sociedade. Então eles foram e tiveram toda essa situação em prol deles. E foi o mesmo pensamento que foi utilizado por um dos servos do rei para convencer o rei a deixar que eles fossem
e confirmassem se verdadeiramente a palavra dos leprosos era correta, se era aquilo que havia acontecido, ou se, como o rei pensava, era uma armadilha dos sírios. Se fosse, eles morreriam de qualquer jeito, assim como se ficassem ali durante o cerco da cidade, como muitos outros já haviam morrido. E fizeram dessa forma. O desespero nos faz tomar algumas atitudes, só que muitas vezes é a fagulha que necessita para que nós tomemos atitudes que são necessárias. Às vezes a gente fica no comodismo e a gente perde oportunidades valiosas se a gente parasse para pensar e agisse racionalmente. A gente fica acomodado e muitas vezes parado na nossa vida. Vamos então entregar nossa vida nas mãos de Deus e deixar que Ele nos guie para o melhor.